Gênesis capítulo 21, nós vamos ler do versículo 8 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ilumine para entendermos Tua palavra. Trazemos, Deus, aplicações que sejam de acordo com ela e de acordo com a realidade em que vivemos, e possamos, Deus, agirmos conforme o Teu Espírito nos guia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma matéria da BBC, aqui do Brasil, dizia o seguinte, a matéria, isso no mês de, acho que no mês de agosto do ano passado. Mães estão no limite. Famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena. Vou repetir. Mães estão no limite. 2 pontos. Famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena. Thaís Ferreira lida diariamente com mães que, em circunstâncias normais, já viviam situações difíceis. Com a pandemia, abre aspas, muitas estão no limite mesmo, diz a BBC News Brasil, a ativista e líder comunitária no Rio de Janeiro. Ela atende mães de todo o Brasil em situação de vulnerabilidade social e econômica. Muitas delas são mães solo, né? Mães que não contam com a ajuda do parceiro para cuidar dos filhos. E que viram sua renda financeira e redes de apoio serem totalmente desestruturadas desde a chegada do novo coronavírus. Elas estão lidando com, abre aspas, elas estão lidando com questões bem complexas. Todo dia chega para mim alguma mãe com pensamento suicida sério, ou alguém dizendo, fala com aquela mãe que ela não está bem. Não só as mães, meus irmãos, mas todos de alguma forma foram atingidos nessa pandemia. E muitos estão estressados, preocupados, cansados, alguns desesperados, outros aflitos, mas todos com algum sentimento ruim, causado aí por toda essa crise que nós temos vivido no mundo.
E como eu introduzi também na semana passada, muitos problemas têm acontecido em casamentos, em famílias, e problemas que já existiam, mas que vieram ao relevo, né, durante a pandemia. Todos, de alguma forma, estão, de alguma forma, afetados pela pandemia. Todas as famílias, inclusive. E a minha missão hoje aqui, irmãos, é, novamente, assim como na semana passada, a partir de um relato aqui da vida de Abraão, Sara, a sua família, né? Agar e os meninos, mostrar que há graça mesmo quando nós andamos no deserto do desespero. E nossas famílias poderão contar com a graça de Deus quando nós enfrentarmos momentos de crise. Então, esse é o meu objetivo, mostrar para os irmãos que a graça de Deus está disponível mesmo quando aparentemente nós estamos no deserto e parece que vamos morrer, como foi o caso aqui de Agar e o filho Ismael. O versículo 8 inicia... Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. O versículo 8 inicia com um banquete. Banquete. Ok. O versículo 8 inicia com um banquete. E nesse banquete surge uma crise. Deixa-me só lembrar o seguinte, algumas coisas bem interessantes no versículo 8, que o versículo 8 narra aqui o seguinte: Isaac cresceu e foi desmamado. Tem umas coisas bem interessantes aqui a ser considerada. De acordo com a narrativa dos versículos 1 a 7, Isaac nasceu, né? E o nome dele foi dado pelo próprio Deus. O nome de Isaac foi dado pelo Senhor. O significado do nome de Isaac pode ser riso ou aquele que ri, ou ele ri. Você lembra quando Deus disse que Abraão e Sara teriam um filho? Qual foi a reação de Sara? Ela riu. Mas também diz que, aqui no capítulo 17, versículo 17, diz que Abraão também riu. E por que eles riram? Porque não faz sentido. Não faz sentido Abraão e Sara, já velhos, terem filhos. E eles riem. E Deus, eu disse semana passada também, Deus tem um grande senso de humor. E o nome que ele escolhe para Isaac é Ele Ri. Ele ri. E Deus riu, né, eu acho. Deus tem um grande senso de humor. E ao dar o nome do filho de Abraão e Sara como Ele Ri, vai fazer com que eles sempre se lembrem do nome do filho deles como Ele Ri. Toda vez que chamar, ei, riso, sorriso, o apelido dele deveria ser alguma coisa assim, né? Ei, risonha. Nos faz rir. Eles vão sempre lembrar que Deus deu um filho para eles no auge da sua velhice, né? Abraão, quando teve Isaac, Abraão tinha 100 anos e Sara 90 ou 91 anos. Então, 100 ou 90. Seria motivo de riso também o fato de Sara amamentar aos 90 anos. Não é comum a gente ver por aí alguém amamentando uma criança aos 90 anos. Não é comum aos 60. Imagine aos 90. E seria motivo de riso também o fato... aliás, seria esse motivo de riso, né? Ter o filho e ainda amamentar uma criança. Né? É por isso que ela diz aqui no versículo 7, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. As palavras de Sara. Quem diria isso? Então, Isaac seria sempre um motivo de riso. E se a gente resumir as risadas, nós temos aqui, Abraão e Sara riram quando Deus disse que eles teriam um filho. Depois, Deus disse que o filho deles se chamaria Risada, e Deus riu disso. Quando o filho nasce, qual é a reação deles? Eles riram. E todo mundo que visse Isaac
amamentando, mamando, né? Todo mundo que visse aquilo iria rir também. E depois do desmame do menino, Abraão, no versículo 8 aqui, diz que ele deu um grande banquete. E o que é que eles vão fazer no banquete? Rir. Rir. Então a gente só vê riso aqui nesse. Então no dia do desmame de Isaac foi um dia de grande festa. Isaac deveria ter aqui uns 3 anos aqui. Para nossos costumes, né? Deixa eu apertei alguma coisa ali. Para a nossa cultura, 3 anos já é demais, né? Para o menino estar mamando. Mas, naquela época, o costume era até cerca de 3 anos. Alguns escritores dizem que até bem mais do que isso, as crianças ficavam mamando, né? Isaac deveria ter aqui, então, uns 3 anos, uns 3 anos e meio. Agora, uma coisa que eu não sei afirmar se era um costume da época, ou se era algo daquela família, tendo em vista do que Deus fez com eles, né? Mas eles fizeram esse banquete. E você não vê hoje em dia ninguém fazer um banquete, porque, a não ser que tem mães que comemorar, graças a Deus, esse menino parou de mamar, eu vou dar uma festa. É bem capaz. Mas, naquela época, eu não sei se naquela época havia esse costume de fazer festas de desmame, né? Mas seria essa passagem, né, de ser bebê para a meninice agora. Agora é um menino, agora não é mais o bebezinho, agora é um menino. Se bem que com 2 anos eu não acho Josias mais um bebê, né? Mas era o costume da época. Nós não sabemos se o costume de festa existia. Mas pode ser que, se não existia, faz muito sentido eles fazerem um banquete. Porque Isaac era motivo de alegria para a família. Como é que pode ter um filho novo? A celebração da alegria, do riso. Só que havia gente rindo também, mas de um outro modo que Sara não gostou. Sara não gostou do que viu. Ele viu que o rapaz Ismael, com 13 ou 14 anos, estava rindo de Isaac. A expressão aqui na nossa tradução, versículo 9, diz que Ismael caçoava de Isaac. Caçoar, no nosso costume, quando a gente fala de caçoar, é mangar, né? É bulir, no nosso linguajar nordestino. Só que a expressão aqui é rindo, né? Ismael estava rindo de Isaac. Pode até ser uma brincadeira normal de criança, sem maldade. Só que Sara disse: epa, com meu filho não. Eu não vou aceitar que fique com essa brincadeira com meu menino. Nós não sabemos o tipo de brincadeira, mas parece que não era algo tão assim forte. Só que o que sabemos é aquilo foi motivo suficiente para Sara exigir a Abraão a rejeição de Ismael e de Agar. Por isso, no versículo 9, ela diz assim, ó: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. O que é interessante aqui, irmãos, é que foi Sara que deu a ideia disso tudo aí. Sara foi que começou com essa história. Sara deu a ideia lá atrás: olha, Abraão, tem um filho com a minha serva Agar. E o filho dela vai ser o nosso filho, vai ser nossa família. Eu vou edificar a minha família através do filho de Agar. Mas a ideia não era boa. E ela percebeu isso, ela percebeu que a ideia não era boa quando Agar engravidou. Vocês lembram, né? Começou a desprezar a sua senhora, Agar. E aquilo trouxe uma grande confusão para a família. E aí piorou ainda mais quando o menino nasceu. Depois que Agar fugiu, né? A gente viu semana passada, Agar fugiu.
depois volta, porque o anjo do Senhor diz para ela voltar e se humilhar. E parece que há uma paz ali, num período de gravidez. E há uma paz até o menino se tornar adolescente. Mas aí parece que a situação fica insustentável quando Sara vê Ismael brincando com Isaac. Talvez de uma maneira que Sara não gostou. Aliás, certamente de uma maneira que Sara não gostou. Então as coisas piorou quando cresceu. Pioraram. Ismael tem culpa? Ismael não tem culpa da decisão dos pais. Ao menos a gente aprende aqui, meus irmãos, que nossas decisões, sendo boas ou ruins, elas poderão impactar a vida dos nossos filhos. Sendo boas ou ruins, nossas decisões vão impactar fortemente a vida de nossos filhos, que não têm culpa de nossas decisões, mas poderão sofrer por elas. Se nossas decisões forem em obediência a Deus e a sua palavra, poderão impactar nossos filhos de forma positiva. Agora, se forem decisões em desobediência a Deus, poderá causar sofrimento e crise em nossos filhos. E esse último era o que poderia acontecer com Isaac. Trazer um grande problema aquela criança, né? Era uma criança. Mas ainda bem que Deus é gracioso. Agora, eu já disse também, em outras vezes, e eu volto a repetir aqui, as Escrituras no Antigo Testamento parecem não falar diretamente contra a poligamia. Eu já disse isso, né? E quando você lê a narrativa sobre Davi, piora ainda mais, porque Deus diz através do profeta que acrescentou bens a Davi, acrescentou isso, aquilo, Deus acrescentou esposas a Davi. Diz a Bíblia. Quem gosta disso é os mormons. Mas, isso aqui é um rir, mas, os mormons são engraçados. Mas, o relato das Escrituras, apesar de não falar diretamente contra a poligamia no Antigo Testamento, no Novo é mais claro, mas no Antigo Testamento, parece não denunciar esse pecado, né, dos heróis da fé, como Abraão, por exemplo. Mas a gente vê o relato de grandes problemas e consequências desse tipo de relacionamento poligâmico. Então vale muito a pena seguir o plano de Deus para o casamento. Quer dizer, homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Como se fosse um só coração, né? Um só espírito. É claro que o casamento, conforme Deus quer, né, monogâmico, o homem e a não é uma garantia de que não vai haver conflitos, mas é uma garantia de que nós não estaremos abusando da paciência de Deus ou da graça de Deus. Seja como for, né? É uma garantia de que nós não estamos começando num relacionamento deliberadamente desobedecendo a palavra de Deus. Então a gente vê isso quando a gente lê a história de Abraão, a história de Davi, o próprio Davi, pessoas que tiveram mais de uma esposa no Antigo Testamento e tiveram grandes problemas familiares. Não dá. Já acontece tanto problema, imagine de um padrão que Deus não quer. E muitos casamentos têm problemas. E um dos cônjuges não sabe por quê, mas no casamento tem muitos problemas. E um dos cônjuges fica se perguntando, por que isso tudo acontece? Sabe por quê? Porque talvez tenha outra pessoa na relação. E isso acontece muito por aí. Há outra pessoa no relacionamento, seja no pensamento, seja na internet, ou seja de qualquer forma por aí. Existe outra pessoa entrando no casamento, além do seu cônjuge. É um adultério. É o problema do adultério, condenado no Antigo e no Novo Testamento. O adultério tem acontecido aí aos olhos de Deus,
muitas pessoas escondendo aí, achando que ninguém está vendo. A família está se acabando e os membros da família às vezes nem sabem por que é. É o adultério. É o olhar malicioso para outros homens, para outras mulheres. E pode parecer que Deus não vai resolver isso. Parece que Deus está deixando, né? Mas Deus está fazendo alguma coisa. Justamente os conflitos que você está enfrentando no seu casamento, né? É razão disso. Dessa desobediência à palavra de Deus. Por isso que vale a pena seguir o plano de Deus para a família. Una-se à sua esposa. Tenha filhos com ela. Viva com ela e seja feliz com ela para sempre. Até que a morte separe. É o que a gente vê aqui. Eu fiz esse parêntese, né, para mostrar como traz consequências. Uma vida, um casamento conforme os padrões do mundo e não os padrões de Deus. Agora, apesar de tudo isso, a gente já percebeu, e eu reforço hoje, a crise familiar na vida de Abraão estava no plano de Deus. Até isso estava no plano de Deus. Veja que o versículo 11, depois que Sara diz para Abraão rejeitar a escrava, mandar embora, né? Rejeitar Ismael, Abraão se sente mal. O versículo 11 diz que pareceu isso muito penoso. Até porque, meus irmãos, era o filho dele. Rejeita esse menino, ele não é herdeiro com Isaac, meu filho. Ele não pode ser herdeiro junto da promessa que Deus fez. Ele não é o descendente da promessa. Rejeita ele. Abraão ouvindo isso, meus irmãos, doeu no coração. Porque as palavras de Sara não parecem ser palavras de graça, de compaixão. Rejeita essa escrava. Rejeita esse menino. E mais uma vez, né? Olha só, foi Sara que deu a ideia de ter Ismael, não foi? De Agar com Abraão ter Ismael. Aí Ismael seria filho de Sara e Abraão, teoricamente. E depois, né, rejeita esse menino, rejeita essa escrava. Veja como Sara parece não entender, parece estar fora de si. Mas na verdade nem tanto. Era o plano de Deus isso. Apesar da aparente dureza das palavras de Sara, ela estava certa. E Deus disse para ouvi-la. Disse a Abraão, ouça Sara. Versículo 12. Diz, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Atende a Sara. Atende a Sara. Viu, irmãos? Não é pecado ouvir a esposa. Semana passada eu disse que o erro de Abraão foi ouvir a sua esposa naquele conselho que ela deu para ter um filho com Agar. Mas não é errado ouvir a esposa. Errado é ouvir o cônjuge quando aquilo que ele diz ou ela diz é um conselho contra a palavra de Deus. Isso é errado, mas não era o caso aqui. O que Sara estava dizendo fazia sentido. E Deus diz mais aqui a Abraão, né, no versículo 12, no final do versículo 12. Porque Isaque será chamada a tua descendência. Em outras palavras, Sara está certa. Isaque e Ismael não podem herdar juntos a mesma coisa. Porque a descendência de Abraão será chamada por meio de Isaque. E não é assim que nós falamos. Olha só, vamos fazer um exercício aqui. Como é que nós falamos? Que Jeová, o Deus, eu ia dizendo, Jeová, o Senhor, ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês completaram, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é chamado pelo nome através desses três personagens aí. Abraão, Deus de Isaque, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Era esse o plano de Deus. É uma questão de aliança, de promessa que Deus fez.
Isso não implica necessariamente numa rejeição ao outro filho. Não é que Deus não está nem aí, não se importa com outro filho, não. É porque a promessa de Deus se cumpre através daquele outro que ele escolheu. Não é que Deus é ruim. Não é assim que Deus faz hoje. Deus escolhe pessoas para a salvação e outros não. É graça. E é por isso que Deus diz: do filho da serva farei uma grande nação. Versículo 13. Ele não rejeitou Ismael. Versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Veja, não é porque, Deus está dizendo, não é porque Isaque será o filho da promessa que eu fiz a você, que serão abençoadas todas as famílias da terra, que eu estou rejeitando o outro filho. Não. Por ser ele o teu descendente também, eu farei dele um grande povo, uma grande nação. Deus não abandonaria Ismael. Até porque foi Deus que deu o nome de Ismael. Qual é o nome de Ismael? O significado. Deus ouve. Deus ouve. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele diz uma coisa interessante, né? Diz que essa relação de Agar e Sara, Ismael e Isaque, é uma alegoria para a igreja, para o povo de Deus. Ismael era o filho na carne de Abraão. Ismael era filho de Abraão, sem sombra de dúvidas. Isaque, por outro lado, ele é filho na carne também de Abraão. Só que ele é o filho também, o filho da promessa. Entende? Os dois são filhos, mas um é filho só na carne e o outro é filho da promessa. Herdeiro da promessa. E aí o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que os crentes são filhos da livre, não da escrava, Agar. São filhos da livre, de Rebeca. Nós somos herdeiros da mesma promessa que dá vida pela fé. Então nós somos filhos de Rebeca, alegoricamente Paulo falando. Nós somos filhos de Rebeca, a livre, ou seja, nós somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. E não somos filhos de Agar, da escrava, que Paulo estava falando ali no contexto de Gálatas, né? Presos a uma lei que nos condena ao invés de salvar. A lei que nos serviu de aio, né? Nos serviu de guia que levava a Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo lá no Novo Testamento, em Gálatas, é que Deus usou essa crise familiar para mostrar a sua graça não somente àquela família, mas a todas as famílias da terra por meio de Cristo. E aquele que recebe a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, tornam-se herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. E podem ter suas famílias abençoadas por Deus. Por isso que quando Paulo diz, ou quando o Senhor Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso se cumpre em Jesus. Quando nós recebemos a Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, somos abençoados e carregamos essa bênção aonde nós formos. Aonde nós proclamarmos essa mensagem, nós estamos abençoando famílias. Por meio de Cristo, é abençoado toda a família da terra. É isso, quando a gente lê aqui Gênesis 21, nós temos que lembrar que aqui é um retrato do Evangelho, né? Sendo pintado com outras palavras, e no Novo Testamento, de uma forma mais clara, falando acerca de Jesus. Os versículos 14 em diante, fala sobre a graça de Deus em meio ao deserto. Então, versículo 14 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Agar e Ismael andam errante pelo deserto. E eu coloquei aqui entre parênteses, de novo. Se você lembra,
Mais uma vez, rumo ao deserto aqui, lá como lá em Gênesis capítulo 16, a gente estudou na semana passada. Agora, naquela época, né, em Gênesis 16, Ismael estava na barriga, acabou de ser concebido. Você nem estava com um mês. Mas, ou começou a barriga, talvez com uns 2 meses, não sei. Mas, ali, ela fugiu de Sara, Agar fugiu de Sara, rumo ao deserto, desembestado, sem saber para onde está indo, mas apenas fugir de Sara. E lá aparece o anjo do Senhor e diz: Agar, o que está acontecendo? De onde você vem? Para onde está indo? Como se não soubesse, né? E diz para Agar: volte para lá. Você vai ser abençoado, o seu filho vai ser abençoado. Volte para lá. Só que aqui, mais uma vez, Agar e Ismael rumo ao deserto. E aqui diz que eles vão para a fronteira do Egito, né? que é o deserto de Berseba, fronteira do Egito. Egito era a terra de quem aqui? A terra de Agar, certo? Vocês sabiam, não? Os outros aí? Vocês lembram que Abraão, quando era só Abrão e Sarai, eles foram para o Egito, né? Teve fome na terra de Canaã, e eles foram ao Egito, atrás de alimento, né? Eles vão para o Egito. E ele inventa, né? Ele mente lá para as pessoas lá, ou omite, né? Fatos, que Sarai era sua irmã. E surgiu uma situação bem constrangedora lá. E o rei do Egito, lá em Gênesis 15, né? Ou é 12? Gênesis 15. Então, situação constrangedora, o rei do Egito fica constrangido e presenteia Abraão com várias coisas. Dentre essas coisas, com servos, com escravos. E Agar provavelmente foi uma dessas escravas que foi presente para a família de Abraão. Então, Agar, a egípcia, como diz aqui no texto, no versículo 9, né? A egípcia, ela está indo rumo à sua terra, ao Egito, certo? Só que aqui, quando chega no deserto de Berseba, eles estão à beira da morte. À beira da morte. Quando a gente fala em deserto, dá logo uma sede, né? Espera aí. Cadê a Alice? Olha isso. A gente fala em Berseba, dá logo uma sede. Beber nessa caneca aqui, né, Alice? E um pouco aí, o que é que tem no deserto? Você imagina o calor durante o dia, né? Um calor insuportável. Tempestade de areia, você imagina tempestade de areia, né? A gente está acostumado aqui em Campina Grande, né, com bons ventos, né? Um vento frio, né? Mas se você estiver passando, tem aquela região ali chamada o Saara, né? Ali perto de Arthur ali, Mariano. O pessoal apelidava de Saara ali, né? Porque passava ali, era só areia, barro. Imagine um vento forte ali de tarde ali, né? Essa é a areia no zóio. E nesses lugares, no Egito, ou mesmo em Israel, em alguns lugares, no deserto do Saara, na África, é muito comum, em Dubai, né? É muito comum tempestade de areia. Tempestade, Austrália também, né? E gafanhoto, lá gafanhoto é mato. Tempestade de areia é muito comum nesses lugares. Tem um filme Missão Impossível, não sei se é Protocolo Fantasma, que o Tom Cruise, né? Eu gosto muito desses filmes aí. Tom Cruise, ele está em Dubai, ele escalou um prédio enorme, né? É daqueles filmes mentirosos, mas eu gosto. E acontece essa tempestade de areia, por isso que é bem comum você ver os árabes, né? Com aquele pano no rosto, né? Cobrindo o rosto e o cabelo. É a tempestade de areia. Então, quando eu olho para essa cena, eu imagino tudo isso, né? Agar carregando um odre de água nas costas, carregando algumas coisas, pequeno Ismael, saindo de madrugada, né? Abraão ajeitando eles,
E eles rumam ao deserto e chegam no deserto. É isso, é vento, é areia nos olhos, é o cansaço, fadiga, é água, falta de água. E foi o principal problema aqui. De noite era o frio, né? E aí, durante o dia você precisando de água e de noite eu imagino eles precisando, irmã Coca, de um caldo de mocotó de noite. Um frio também insuportável. Que é muito bom o caldinho de mocotó, eu gosto demais. Só de pensar agora, meus olhos encheu d'água. Mas, só que o principal problema aqui foi a sede, né? O menino sentiu tanta sede, faltou água, né? E ele estava tão exausto que chegou à beira da morte por causa da falta de água. No versículo 15, diz assim, ó: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então, Isaac está aqui à beira da morte, por causa da falta de água. Agar sabia que ele morreria ali. Já sabia, ele vai morrer, esse menino. A sua reação, meus irmãos, é uma reação, é bem triste essa cena, eu acho muito triste, quando você começa a imaginar. Ela pega um menino grande, né? Com seus 13 anos, como eu falei, aproximadamente. É o que a gente imagina. Nicolas tem quantos anos? 12. 11. Mas imagina o menino do tamanho de Nicolas, né? Aí o menino exausto, não consegue andar, ela pega o menino nos braços, coloca debaixo, talvez de uma pequena sombra, debaixo de um dos arbustos ali, que ela vê. E sai de perto para não ver o menino morrer. Para uma distância de um tiro de arco, né? Quer dizer, seria aproximadamente entre 100 e 150 metros. Ou talvez um pouco menos do que isso. Talvez uma distância dessa de um quarteirão, né? 100 metros. Talvez, né? Então, eu vou colocar esse menino aqui na sombra e vou ali para longe para não ver esse menino morrer. Eu não quero ver esse menino morrer. E aí o versículo 16 diz que ela grita e chora. Grita e chora. É o desespero. É a agonia. Aqui, meus irmãos, é alguém que não tem nenhuma esperança. O que vai fazer? O menino está morrendo. Vai fazer o quê? E aí, meus irmãos, a coisa surpreendente aqui é que o versículo 17 vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. O menino foi colocado ali para morrer, meus irmãos. Mas de alguma forma ele estava clamando ao Senhor. A mãe não conseguia clamar. Ela só via desespero, ela não via nada. Ele clama a Deus. Deus ouviu o clamor do menino. Vocês lembram qual é o significado do nome de Ismael? Deus ouve. Deus ouviu o clamor de Ismael. Deus ouviu o sofrimento dele e agiu. E enquanto o Agar se desespera, o seu filho está lá buscando a intervenção de Deus. Aí o anjo do Senhor chega, né, na cena, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Palavras de graça do Senhor Deus. Deus, através do seu anjo, Deus diz, não temas, não temas. Deus ouviu a oração. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, eu farei dele um grande povo. E, meus irmãos, é esse tipo de coisa que nós precisamos ouvir do Senhor quando as nossas famílias sofrem privação, quando nossas famílias sofrem consequências de nossos pecados,
Ou quando nossas famílias sofrem consequências de nossas decisões erradas, como Isaac estava sofrendo ali, decisões erradas de seus pais e de Sara. Ou quando nossas famílias sofrem qualquer coisa que nos abala, qualquer coisa que nos deixa desesperados, preocupados e aflitos. O que é que a gente precisa ouvir do Senhor? Não temas, Deus ouve, ergue-te. E é isso que Deus diz para nós. Não temas, Deus ouve, ergue-te. E até mesmo no sofrimento a gente precisa agir. Você lembra do Salmo 126, né? Quem sai chorando, andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo os seus feixes. Quer dizer, vai vir trazendo um balaio de coisa colhida. Ele está dizendo o seguinte: mesmo quando você está no sofrimento, você precisa agir. Mesmo que seja chorando, você precisa agir, tomar uma atitude. E você voltará trazendo as bênçãos de Deus. Agar tinha esquecido, meus irmãos, o porquê Ismael tinha esse nome. Deus ouve. Não é? Ela grita de desespero e chora. O desespero pode nos deixar esquecidos sobre Deus, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus fará. O desespero nos faz esquecer de Deus. O desespero pode até nos cegar da provisão de Deus. Eu já citei isso uma vez aqui sobre essa passagem, né? Mas Agar, versículo 19, diz que Deus abriu os olhos dela. Veja, não é que Deus abriu os olhos dela como abriu os olhos de Paulo, de uma forma espiritual, não. É que é bem provável que ela estava perto de um lugar onde tinha água. Tinha um poço. Mas ela estava muito desesperada para ver água. Estava muito desesperada para ver solução. Ela só via a morte do menino. Ela só via destruição, o desespero. O desespero nos cega da provisão de Deus. Não nos faz ver a provisão de Deus. E o versículo 19 diz que Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço de água. Viu ela um poço de água. Quer dizer, estava ali. Estava ali. O pastor Almir diz uma coisa no livro dele, né, Orando pela Família. O pastor Almir diz o seguinte: o desespero muitas vezes nos impede de ver soluções, mas Deus nos ouve e abre os nossos olhos. E quando a gente não vê as coisas como deveria ver, com fé, ainda assim Deus é gracioso e abre os nossos olhos para ver as coisas. Quer dizer, mesmo na aflição, mesmo no desespero, nas preocupações do dia a dia, há graça de Deus para nossas famílias. E, meus irmãos, é impressionante, é maravilhoso ver o que Deus fez na vida de Ismael. Versículo 20 diz: Deus estava com o rapaz. Deus estava com o rapaz. Isso aqui é uma expressão muito interessante, porque a Bíblia diz isso acerca de Moisés: Deus era com Moisés. A Bíblia diz isso acerca de José: Deus era com José. Né? A Bíblia diz isso acerca de Ismael: Deus estava com Ismael. Quer dizer, Deus era com ele. Deus não desamparou ele, não. Ele não é filho bastardo, não. Deus é o pai dele. Deus estava com ele. E cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, Ismael, meus irmãos, pelo que a gente sabe depois, né, foi morar no Egito, se casou com uma egípcia e morou no Egito. Quando a gente continua lendo Gênesis, quando a gente lê o livro de Juízes, fala-se muito nos ismaelitas.
Já ouviram? Quem são os ismaelitas? Descendentes de Ismael. José foi vendido para o Egito a uma caravana de ismaelitas. Se tornaram negociadores, né? Pessoas que tinham grana, dinheiro. José foi vendido aos ismaelitas, e os ismaelitas venderam quando chegaram no Egito, o venderam a Potifar, né? Potifar, o chefe de Faraó. Quando a gente lê Juízes, capítulo 8, vai falar lá de Gideão. Gideão liderou lá um povo, né, contra a revolta dos midianitas. E esse povo era ismaelita. E esses ismaelitas disseram para Gideão: Gideão, domina-nos, seja o nosso governador. Gideão disse: eu não vou dominar vocês, quem vai dominar é o Senhor. Mas diz lá que aqueles homens ismaelitas deram a Gideão argolas de ouro. O texto diz lá, deram para ele argolas de ouro. Aí diz lá, anota, porque eram ismaelitas. Por que ele faz essa menção? Porque os ismaelitas ficaram conhecidos como pessoas que tinham posses, bens, riquezas, pessoas de negócios. Eram os ismaelitas. Estou dizendo isso para falar o seguinte, que o que Deus prometeu para Ismael, Deus fez. Faria dele um grande povo, que abençoaria, que ele seria grande. Semana passada eu disse, né, ele seria como um jumento selvagem, alguém valente, poderoso. E ele foi. Deus abençoou ele. Deus não desamparou a ele. Meus irmãos, quando o desespero vier para a sua casa, lembre-se de Deus. Lembre-se do que Deus diz. Lembre-se do que Ele fez. Lembre-se do que Ele disse que fará. Ele vai fazer. Deus disse isso para Agar, meus irmãos, lá no capítulo 16. Eu vou abençoar esse menino. Mas ela esqueceu, irmãos. E às vezes a gente esquece. A gente esquece quando Deus diz: nunca vos deixarei, nunca jamais abandonarei. A gente esquece às vezes. Esse mês está tão complicado financeiramente. Como é que vai ser, Senhor? Meu Deus, eu estou aperreado. E agora, como é que vai ser? Eita, agora vai vir o boleto. O boleto vai vir desse tamanho no mês que vem. E agora, como é que vai ser? Lembre-se das promessas de Deus. Agar não lembrava, mas nós podemos lembrar. Lembre-se das promessas de Deus. Nunca vos deixarei, nunca jamais abandonarei. Pastor, que o senhor não sabe, eu estou passando por uns problemas tão difíceis, financeiros, sei lá o quê. Lembre-se do que Jesus disse. As aves do céu nem plantam, nem semeiam, nem tem para que colher, porque Deus alimenta. Deus cuida. E se Deus cuida de uma ave, se Deus cuida de uma pombinha, que dirá de nós? Deus cuida. Então, lembre-se do que Deus diz. Lembre-se que Cristo morreu pelos nossos pecados. E que, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, entregou o seu próprio filho, nos dará com Cristo todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Em outras palavras, para ser mais claro aqui, o que Paulo diz: se Deus não poupou a Jesus, entregando para morrer na cruz pelos nossos pecados, por nós, o que será que Ele não vai fazer por nós? Em outras necessidades. Se Ele não poupou a Jesus para nos salvar dos nossos pecados, imagine com outras coisas que são menores, mais simples. E aí, meus irmãos, lembre-se de orar quando vier o desespero, né?
Você pode gritar, mas grite orando. Você pode se descabelar, mas se descabele orando, falando com Deus. Você pode se agoniar, mas se agonie orando. Deus, eu estou com vontade de morrer, Deus, mas eu estou falando com o Senhor, Deus. Pelo menos fale com Deus. Mas fale com Deus. Não se desespere por se desesperar, não. Fale com Deus. Por que nós devemos falar com Deus? O ensino é claro, irmãos. Deus ouve. Deus ouve. Lembre-se que Deus ouve, lembre-se que Deus vê, lembre-se que Ele tem uma solução para todos os nossos problemas. E, meus irmãos, Deus vai fazer o que Ele fez com Agar. O que é que Ele vai fazer? Ele vai abrir teus olhos. E você vai ver a provisão de Deus para a sua família. Então, meus irmãos, existe graça para famílias que andam no deserto, que andam no desespero. Ela está disponível no trono da graça, através da oração. Senhor nosso Deus, Pai querido.